E eu tava lá assistindo, eu fiquei impressionado com ele fazendo as comédias, contando piadas, junto com outro ator lá, Círio Santos. E eles fazendo aquilo ali, eu só olhando. Aí fui pro outro show, outro bar, ele tava lá fazendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma comédia no bar. Eu vou criar um personagem pra ele também fazer a mesma coisa. Aí eu falei, se fosse comigo eu não aguentava não. E ele fez o quê? Ele me deu um tapa que eu caí. Aí eu me levantei e disse, eu não disse que eu não aguentava? Eu chorava antes de entrar em cena, fazia o show. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu terminava o show, já voltava chorando pra casa. E aí entrei em depressão. Da liseira? Da liseira, né? Liseira é o quê? É liso, sem dinheiro. Eu amo. Olá, queridos do meu canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Anastasia Cast. Gente, hoje nós temos a honra de trazer uma pessoa bem diferenciada. Alguém que ganhou os palcos do Brasil e do mundo com o seu bom humor, a sua alegria, a comédia da vida, muitas vezes privada, mas também pública. Uma pessoa que se transformou em um referencial para muitos artistas de pequeno porte no Brasil e pessoas que tinham o sonho de alcançar o sonho de serem influentes, de serem pessoas que realmente trazem alegria para a vida da população. Um ator, um comediante, mas hoje principalmente um esposo, um servo de Deus e alguém que nós temos a honra de receber aqui. Eu quero falar com o João Neto, o famoso Zé Modesto. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Com esses elogios eu fiquei até assim, embaraçado, sem jeito. Não tem como, amigo. Começou a dizer, eu falei, quem é essa pessoa? Da onde? Olha, meu amigo, é uma honra te ter aqui, viu? Prazer. Que bom, né? Deu certo, né, pastora? Que bom, nós ficamos aí, né? É, porque aqui na América a vida é muito corrida, não é verdade? Muito. A gente, como minha esposa, ela fala assim, olha, a gente tem que fazer isso e aquilo. Eu digo, escolhe, só pode fazer uma coisa de cada vez. Não dá para estar em dois Dá lugares. pra estar em dois lugares, né? Olha, eu quero começar dizendo que nós amamos o seu trabalho. Obrigado. É tão importante numa sociedade onde nós estamos encarando, a gente tem que quase que selecionar qual o problema resolver primeiro. São tantas lutas, tantos problemas nas famílias, na vida das pessoas. E o próprio mundo, né? Tá acontecendo tanta coisa. A gente pode ver quase que a mão de Deus se cumprindo a cada dia. O fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, temos certeza disso a partir daquilo que temos visto. E ter próximo a nós alguém que consegue arrancar boas gargalhadas, que consegue ser esse grande testemunho que você se tornou, é um privilégio. Pois é, pastor, isso é um privilégio muito grande, né? Ser escolhido por Deus para ter essa missão. Né? Glória a Deus que hoje eu sou, além de ser comediante, né? Hoje eu sou um comediante cristão, né? Eu ainda consigo passear com bom humor, porque normalmente a piada é pejorativa, né? Você sabe que a piada, ela sempre traz algo assim que é jocoso. Você vai brincar com não vou dar os nomes, mas você vai brincar com, né? Né? Porque a gente não pode nem falar mais, né? Não, mas pode falar, vai brincar com pessoas... No bom sentido, a gente pode fazer piada sobre coisas. Travestis e não pode brincar mais, o que antes podia. Antes até podia, apesar de que... Com gordos, com pessoa com baixinho. Baixinho. Então, assim, você tem que passear por um universo secular e hoje um universo cristão, porque o cristão, glória a Deus e aleluia, precisa também do bom humor, né? Precisa, muito, santo, muito. Né? Do humor santo. Então, realmente é um desafio, né? Mas Deus nos capacita para isso, né? Eu queria te perguntar, assim, para começar esse podcast com chave de ouro. Quem é o João Neto e como você começou na carreira da comédia, de ser um grande comediante, como foi? Pastor, isso é um dom de Deus. Vou dizer por quê. Porque hoje, para você ser um ator, para você até ser um comediante, existem faculdades de arte cênica. E você vai estudar a fazer arte cênica. Quer dizer, é uma maneira, digamos, técnica de você aprender a ser um ator, né? E comediante, teoricamente, não se estuda. Você nasce. Né? Tem gente que é muito engraçada e não sobe no palco. Porque não é uma pessoa engraçada. Tem pessoas que eu sento na mesa que ele é muito mais engraçado que eu no dia a dia. Mas ele não sobe no palco, ele não faz 15 minutos de humor. Existe uma diferença, né? Uau, você falou de coisa legal aí. É verdade? Verdade. Eu canto.
e dentro de casa, canto no banheiro. Mas eu não sou um cantor, eu não tenho uma voz para cantar, mas eu canto até afinado. Mas não sou um cantor, né? Tem gente que pinta um quadro, mas não é um pintor. Tem gente que toca um violão, mas não é músico, não tem ouvido. Então, assim, o dom Deus me deu desde criança. Eu lembro que eu fiz circo na minha casa, no quintal de casa eu fiz circo. Era Circo Doquinha, que era um primo meu, o nome do Circo Doquinha. E eu já era palhaço de circo, isso com 9 anos de idade, cobrava 10 centavos os ingressos. Minha mãe fazia din-din, que é o tal do sacolé, ou picolé de saco. Minha mãe fazia din-din, a gente vendia pipoca, e eu era o palhaço engraçado. Eu lembro de uma piadinha que eu falava assim, ei, me empresta aí 100 reais. O cara dizia, só tem 70. Eu disse, tem problema não, tu fica me devendo 30. Isso com 9 anos eu já fazia. Ou seja, quando Deus me despertou para realmente ser o que eu sou, aos 17 anos eu lembro, eu tinha 17 anos, aí eu falei, quando eu completar 18 anos eu vou sair de casa. Olha, Eu morava em Juazeiro do Norte, lá no sua interior. infância foi, assim, muita prosperidade ou você teve uma infância difícil? Difícil. Porque até 9 anos meu pai vivia com minha mãe. Nós tínhamos pai, né? E a gente morava numa casa de portão. No interior, quem morava numa casa de portão era rico. Qual cidade? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. É, porque eu sou de Mauriti, que é uma cidade menor ainda. De 0 a 9 anos eu morava em Mauriti, que é de onde é minha origem, minha família, meus avós. E aí com 9 anos a gente foi para Juazeiro. Só que meu pai deixou minha mãe. Deixou minha mãe e deixou 6 filhos. No Aeroílis. Eu lembro que tinha o Aeroílis, ele foi embora pro norte. E disse que voltava num sábado e até sábado agora ele não voltou. Então... Gente, você percebe que o cara é humorista, quando até as mazelas ele consegue fazer daquilo algo engraçado. Mas aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que você nasce, você cresce sem pai. E eu tive problema de paternidade, eu tive problema de rejeição, né? É aquela história, quando você descobre Deus, aí você fala, agora eu tenho um pai. Agora eu posso falar com Deus como meu pai, né? Mas eu não pude falar com meu, porque eu não tenho essa memória afetiva. Eu tenho 2 memórias afetivas do meu pai. Uma, meu pai cortando um tecido, que ele era alfaiate, e eu lembro que ele derrubava os paninhos e eu fazia brincar com os paninhos, os cortes dos panos. Eu tenho essa imagem dele, e tenho a imagem dele indo para o estádio de futebol, onde eu comia um cachorro quente, que não era com salsicha, era com carne moída. No interior do Ceará, o cachorro quente era carne moída com as verduras. Pronto, eu tenho essas 2 imagens dele. Mas quando ele foi embora, né, e a gente começou a trabalhar, todos os nossos irmãos começaram a trabalhar, eu fui para feira vender bola, vender carro, vender boneca na feira. Eu com 9 anos eu já era um vendedor de feira, um plástico. Eu pegava as coisas no armarinho, por exemplo, o cara me dava uma boneca por 70 centavos, eu vou falar a moeda de hoje, eu vendia por R$1, eu ganhava os 30 centavos. No final do dia eu prestava conta. Eu era um vendedor, hoje eu vendo alegria, hoje eu vendo piada, hoje eu vendo humor, né? Hoje eu vendo salvação. Que a salvação é de graça, né? Mas a gente vende a ideia, porque as pessoas têm que compreender bem para aceitar. Eu costumo dizer que a venda é a chave abaixo de Jesus da vida, da prosperidade, do sucesso, de tudo. Você vende seu projeto, você vende sua ideia, você... Né? Até um advogado, eu, por exemplo, fiz direito, meu pai, né, também fez, e eu fico pensando, se nós não soubéssemos vender, não tinha trabalho. Exatamente. Como é que você vai vender o seu trabalho, o seu serviço? Pronto. Silvio Santos era um vendedor de canetas, se tornou um vendedor de bom humor, um vendedor de... Uau, boa lembrança. Né? Um vendedor, sempre é um vendedor, né? Eu não lembrava disso. Então, essa palavra vende que a gente... Sua faculdade, então, começou com 9 aninhos vendendo na feira. 9 anos. Aí, fiz o circo, depois fizemos cinema. Como é que fazia cinema? Você sabe como é que você faz cinema? Não. Você pega uma lâmpada, enche de água, bota uma lanterna nela aqui, porque a lâmpada, ela cresce. Pega um rolo de filme, que hoje não existe mais, e bota em 2 carretel e fica rodando, e aí aquele filme fica passando. Aí você fica rodando bem rápido e fica as imagens no lençol. É um cinema, a gente fazia um cinema em casa e cobrava o ingresso também. Isso eu com 12 anos. Caramba! O Joe tá ali morrendo de... É comédia. Então já era um arte. Vocês inventavam. Entendeu? Já era um dom artístico. Quantos homens e mulheres na sua casa? 5 homens e uma mulher. Não, são 4 homens e 2 mulheres. E 2 mulheres. São todos vivos? Todos vivos e espertos. E até minha mãe tá viva. Minha mãe tá com 95 anos. Meu Deus, que bênção. Não usa óculos, lê tudo, lembra de tudo. Só você que usa óculos? Não, sua mãe não usa. Todos eles usam óculos, mas minha mãe não usa óculos. Agora minha mãe tem muito cabelo em branco. Por isso que eu tô assim, cabelo em branco. Isso é prova da experiência que faz com que você fique ainda mais... interessante para que a gente ouça a sua história, né? A idade, né? A experiência. Me fala uma coisa. Quando você
chegou nesses 17 anos e você disse, eu vou sair de casa, você saiu mesmo? Saí porque isso era 1980, 79 para 80. Quando eu nasci. É? Eu nasci Quando desde... você nasceu, eu quis vencer na vida. Aí naquele tempo o nordestino para vencer na vida, para onde ele ia? Pro São Paulo. São Paulo. É verdade. Todo nordestino pegava um ônibus para São Paulo e descia naquela rodoviária lá em São E Paulo. emigrava para São Paulo. E trabalhava em São Paulo. Mas eu não tinha condições, aí tinha um amigo meu que ia de caminhão para Recife. Eu falei, eu vou para Recife. Olha. Eu levei o equivalente, tipo hoje, como se fosse R$300. Era. Aí fui para Recife, e eu já tinha uma experiência em escritório de contabilidade, já tinha trabalhado no escritório, já estava com 17 anos, eu era técnico de contabilidade. Aí cheguei lá em Recife, arranjei um emprego no escritório de contabilidade, e com o meu primeiro salário, Deus me fez passar num teatro onde eu vi uma peça, assim, Guarani com Coca-Cola. Era uma época que os Estados Unidos queriam botar uma fábrica de celulose na Amazônia, e os índios iam sofrer, aí houve uma briga naquela época. E eu fiz uma comédia em cima disso, já trabalhei com um grupo de comédia lá em Recife, e fui premiado como melhor ator. Na primeira vez que eu fui convidado para fazer uma peça, eu só era amigo do povo, eu não sabia nem o que era teatro, eu era espontâneo. Eu fui premiado como melhor ator, e aquilo despertou em mim a vontade de continuar fazendo aquilo, no palco, o meu sonho era o palco. Aí Você se encontrou. eu descobri meu desejo de viver Seu talento. no palco. E aí fui para São Paulo. Aí foi que eu fui para São Paulo, 2 anos depois de morar em Recife. Eu fui para São Paulo, fui estudar mímica, que eu sou mímico, eu consigo fazer. Ó, tá vendo um vidro? Eu faço um espetáculo de 1 hora sem falar, só com um gesto, com mímica. Meu Deus! E aí, quando eu morei em São Paulo, em 1983, na época do primeiro comício das diretas já, eu estava na Praça da Sé, ali tinha o Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, eu estava ali, na Praça da Sé, eu tinha 23 anos. Eu morava em São Paulo, na Vila Madalena, que hoje é um bairro boêmio, na época tinha muita residência. E eu fui para São Paulo, aí comecei a estudar mímica, e eu saí de São Paulo, voltei para o Ceará, já com duas profissões, ator e mímico, sem ter feito uma faculdade, só na experiência, na prática. Uau! E aí cheguei em Fortaleza e criei personagens, comecei a criar personagens, fiz mímica, show de mímica, eu fazia o Carlitos, fui palhaço de aniversário de criança, levei muito chute no cóccix aqui atrás, menino chega murro na boca do estômago, palhaço, né? O menino pensa que palhaço é de brinquedo, né? Então eu passei esses perrengues para chegar a criar o Zé Modesto. Essa história vai de 79 a 1991. Em 92 eu criei Zé Modesto. Nossa, você sofreu muito antes, então. 11 anos de comédia. De comédia na casa do povo rico, humilhando, sendo humilhado. Eu chegava na casa do cabo rico para fazer o show, a festa de aniversário, vamos supor, 5 horas da tarde. Eu tocava na porta da campanha, Dindom, a mulher abria a porta e falava assim, palhaço, entra lá pela garagem por trás, para não entrar pela casa da mulher, que era rica. Tinha que entrar lá pela garagem para fazer a festa das crianças. Nossa, que... Era humilhante, mas fazia o quê? Mas foi como você encontrou para viver e pagar suas contas. E hoje em Fortaleza, para você ter uma ideia, hoje eu passo na Beira-Mar, eu encontro mulheres que estão com filhos, e ela fala assim, Zé, hoje eu sou Zé Modesto, muito conhecido lá, Zé, tu foi o palhaço de aniversário do meu aniversário de 1 ano. Eu tô com 63 anos. Então, mulheres que hoje têm 30 anos, 35 anos, que têm filhos, eu fui o palhaço de aniversário dela, de 1 ano. Que história. E elas têm foto, às vezes me mostram, às vezes tem foto até presente. Engraçado. E assim, isso foi algo, o Zé Modesto simplesmente um dia como que ele nasceu? Ele nasceu pelo seguinte, o ator do Ceará, do Nordeste, ele não leva o público pro teatro. O povo não vai assistir as peças que vêm de Rio, São Paulo, aqueles caça-níquel, às vezes o cara é um ator e uma atriz, sai da Globo, aí vai pro Nordeste, aí ganha muito dinheiro. Os atores locais não levam o público. Aí, um comediante lá do Ceará, Paulo Diógenes, que até faleceu recentemente, ele saiu do teatro e falou, sabe uma coisa? Eu vou fazer um show no bar. Eu vou para um bar fazer a minha comédia, ele se vestia de mulher e fazia uma coisa bem espalhafatosa. Eu vou para um bar e vou pedir para cobrar convé e vou fazer um show de meia hora. Oi. E ele saiu do teatro e foi pro bar. E foi um sucesso. E eu estava lá assistindo, eu fiquei impressionado com ele fazendo as comédias, contando piadas, junto com outro ator lá, Círio Santos. E eles fazendo aquilo ali, eu só olhando. Aí fui pro outro show, outro bar, ele tava lá fazendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma comédia no bar. Eu vou criar um personagem para ele também fazer a mesma coisa. Aí,
meio que copiando a ideia, né, que foi quando surgiu o movimento do humor cearense, eu criei o Zé Modesto. Aí naquela época nasceu o Falcão, aquele I'm a not dog no. Ah, Aí nasceu o verdade. Falcão, o Tom Cavalcante, que é o famoso Tom Cavalcante, saiu da rádio e foi pros bares fazer show. A Rocicléia, que também é muito conhecida no Eu Ceará. lembro. A Rocicléia fazia uma doméstica, a Meirinha, né? Quem mais? O Augusto Bonequeiro, que já manipulava bonecos. O Ciro Santos, que fazia uma performance. E o Paulo Diógenes, que foi o precursor. E o Laio tinha o Brega, que era um cantor brega. Então, esse grupinho de 8 a 10 comediantes, e eu, que criei Zé Modesto, em 1990, a gente rompeu assim. Era um sucesso tão grande nos bares. Aí já a gente foi pra bar, pizzaria, barraca de praia, casa de show, toda noite, até hoje. Até hoje, se você chegar em Fortaleza, tem 4, 5 casas com show de humor diariamente. Eu falo diariamente, é todo dia mesmo, não é assim, show sexta, sábado, domingo. É de segunda a segunda. Meu Deus. Você chegou aí para muitos programas de televisão, eu lembro. Todos. Quais os mais famosos, assim, que você chegou aí? Olha, um dos principais, claro, o meu auge foi a Escolinha do Professor Raimundo, né? Que eu trabalhei na Globo por 2 anos. Mas antes de ir pra Escolinha, eu criei um talk show satirizando o Jô Soares 11h30. O meu era Zé Modesto 10h30. Que era os mesmos cenários do Jô Soares. Eu fazia um talk show chamado Zé Modesto 10h30, que era num bar, onde eu trazia o convidado e fazia que nem o Jô Soares. Não sei o que, pum, parava um coice assim. E o Jô Soares fazia assim, né, com música, eu fazia assim, ó, tudo, dava um coice. Eu tinha o assessor para assuntos, não, o Jô tinha o assessor para assuntos aleatórios, que era o Derico. Eu tinha o AAB, assessor para assuntos besta. Era músico. Então, eu comecei a entrevistar gente famosa. Eu entrevistei o Fagner, eu entrevistei o Ciro Gomes, quando ele era governador. Por aí você imagina, você trazer um chefe de Estado para entrevistar ele no bar. Olha a responsabilidade. Fazer um talk show como esse que nós estamos fazendo aqui, gravado, a gente pode errar e pode copiar e pode cortar, mas lá era no bar. E eu conduzia a plateia não podia fazer pergunta para não constranger o governador, que o Ciro Gomes era governador naquela época. Também eu devo achar essa foto aí, se eu achar, vai passar aí. Então, aquilo atraiu o Jô Soares, eu soube disso. Aí eu fui convidado para ir pro Jô. Quando eu recebi o telefone, Zé Modesto, aqui é da produção do Jô Soares. Nós queremos você aqui, a gente soube que você tem um show chamado Zé Modesto 10h30. Aí me fizeram uma pré-entrevista e eu fui pro Jô. Tá aí as imagens, foi um sucesso, ganhei nota 10 no Jornal Globo, naquela coluna da Patrícia Kogut. Uhum. Eu lembro disso. Lembra? Uhum. Eu ganhei nota 10, né? Lembro até que ela falou assim, nota 10 para o ator João Neto, que com muito humor e graça mostrou o seu lado criativo com o seu personagem Zé Modesto no Jô Soares ontem à noite. Foi um sucesso. Aí atraiu o Chico Anísio, que eu também o Chico Anísio foi fazer um show lá em Fortaleza e eu fui ao encontro dele. Aí cheguei, Chico Anísio, muito prazer, eu sou o Zé Modesto. Aí ele disse, famoso Zé Modesto. Aí eu falei, Eu falei, não, mas se você me levar pra escolinha, eu fico famoso. Aí ele falou assim, e o que é que você me tem pra fazer na escolinha? O que é que você me traz de novo? Eu falei, eu tenho um texto pra mim e pra você. Como assim? Eu digo, eu escrevo texto também. Eles, pô, o que é que você escreveu? Na hora, assim, um monte de gente esperando a entrevista que ele tava dando na coletiva. Eu falei, eu escrevi um texto que diz assim, o professor Raimundo se levanta e fala, Zé Modesto. Aí eu me levanto e digo, Zé Modesto, presente. Aí o senhor diz, Zé Modesto, você agora é camelô? Eu digo, mas você botou uma banca de guarda-chuva, nem chove no Ceará, eu digo, por isso mesmo, guarda-chuva. Guarda-chuva, nem chove. Aí ele disse, o que foi que aconteceu que você parou? Eu disse, não, aconteceu que o guarda municipal chegou e empurrou meu vizinho de banca, que ele não tinha licença. Aí eu falei, se fosse comigo eu não aguentava não. E ele fez o quê? Ele me deu um tapa que eu caí. Aí eu me levantei e disse, eu não disse que eu não aguentava? Aí ele riu com esse texto. Aí falou assim, olha, no próximo ano eu vou levar mais 5 alunos. Já tenho 2, faltam 2. Quando eu fiz a matemática, se tinha 2 e faltavam só mais 2, eu era o terceiro. Aí quando foi em janeiro de 1994, a Globo me ligou e eu fui pra escolinha. Aí fiquei 2 anos. Então, dia importante pra mim foi a escolinha, o Jô Soares. Entre todos os outros que eu fiz, eu destaco o Silvio Santos, que foi um dos últimos programas que eu fiz, que eu queria muito ter feito o Silvio Santos e eu fiz. Também eu tenho essa imagem aí. Legal, vamos colocar pro pessoal assistir. E assim, você foi um cara muito realizado, né? Porque muito pouco da sociedade, uma porcentagem muito pequena, alcança essa notoriedade toda, né? Comediante tem o Brasil inteiro, mas pouquíssimos são conhecidos. Aquilo ali, para você, é algo assim que,
realmente você acha que aconteceu, foi fruto do seu trabalho e tal, ou foi Deus mesmo que foi te levando para esse caminho? O que você acha? Eu lhe dou duas respostas. Antes, eu achava que tinha sido eu. Antes, eu pensava que era com a força do meu braço. Por quê? Olha só. Com 9 anos, eu já era vendedor de boneca. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar de office boy, que é o tal do contínuo. Com 17 anos, eu entrei no escritório de contabilidade. Então, eu estava com a força de quem? O seu braço. Meu braço. E pensava eu. Com 20 anos, eu estava lá em Recife, lutando para fazendo teatro e já ganhando algum dinheiro. Com 22 anos, a 23, eu estava em São Paulo, me aperfeiçoando. Já com 24 anos, eu voltei para o Ceará, voltei a ser palhaço de aniversário. Então, tudo aqui era garra, 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 eu. Porém, hoje eu entendo que foi Deus. Por que eu estou dando essa entrevista aqui? Verdade. Você vai entrevistar uma pessoa que não tem o que dizer? Não, Não vai. Você vai entrevistar alguém que tem alguma coisa para dizer. verdade. Tem alguma bagagem, tem alguma experiência, alguma coisa que leve para as pessoas um conteúdo. Uhum. Então, por que é que eu estou aqui hoje? Porque Deus escreveu essa história. Hoje eu reconheço que foi Deus que escreveu. O fato de eu não ter tido pai, toda vez que eu falo pai, eu me Emocionante. dá uma trava. Então, eu Foi falo, uma ausência na sua vida, né? Fez muita falta. fez muita falta. Na verdade, meu pai voltou. Quando eu digo que ele não voltou até hoje, é uma brincadeira. Mas ele voltou. Ele voltou 27 anos depois. Poxa, Então eu já era um homem, eu já tinha crescido. já quase que nem precisava da... Ele voltou para pedir perdão e a gente perdoou. Mas com Claro. com 2 anos ele teve um AVC. Ficou assim, meu menino. Ele já não. Ele reconhecia você, mas virou menino, com o AVC afetou ele. E ele viveu 30 anos com AVC. E nós, os filhos, Ajudando. bancamos ele. Com muito amor. Entendeu? Cuidamos dele. Eu tenho uma cena com ele muito engraçada. Aí nós convivemos com ele, mas ele numa espreguiçadeira ou numa cama. Da sala pro quarto. 30 anos. E nós cuidamos dele. Os filhos que ele abandonou, cuidou dele. A família, né? É. Mas enfim. Foi uma história que... E foi salvo, viu? Que eu ganhei ele para Jesus. Mesmo ele sem entender, mas ele confessou Jesus várias vezes. Eu fazia ele, pai, repita comigo. Jesus, eu entrego minha vida. O jeitinho dele, mas eu creio que ele foi salvo. Me diz, como que foi o seu encontro com Jesus? Como é que aconteceu tudo isso? Porque hoje você mora nos Estados Unidos, aqui na Flórida, onde nós também moramos. Nós nos encontramos, na verdade, queridos, no supermercado. Foi muito legal. E eu tinha acabado de ver na nossa igreja Um Lake News. o Lake News, né? Que é lá em Lagoinha, que ele apresentava a programação da igreja. Eu falei, gente, é o Zé Modesto. E aí revi ele no supermercado naquela mesma hora, logo após ali o culto. Acho que ele foi fazer umas compras também. Como é que é isso? Você mudou para cá, se casou, né? E hoje se estabeleceu aqui. Primeiro veio a conversão, né? Minha conversão foi muito dolorosa. Foi. Foi porque assim, ó, quando eu comecei a fazer sucesso com o Zé Modesto nos bares, que eu fui pra Globo, quando eu voltei da Globo 2 anos depois que acabou a escolinha, eu era muito famoso. Porque o ser famoso na minha época é diferente de hoje. Hoje todo mundo é influencer. São famosos porque balança a bunda. Mas porque faz alguma nada. coisa... Não tem nada. Não vende nem um comercial. Ontem eu tava vendo uma menina que ela tem 2 milhões de seguidores, mas ela só faz dançar. Ela não abre a boca, então ela não vende um comercial. Mas é conhecida. Hoje todo mundo é conhecido, mas antigamente não era assim, não. Na minha época, em 94, para você entrar na Globo, você tinha que ter muito talento, você tinha que ter sucesso, sucesso onde você estava, você tinha que ter sorte, talvez até indicação, fora o talento, a capacidade de conteúdo para você entrar na Globo. É como se fosse a seleção brasileira da Copa de 70, a Copa do Pelé, do Jairzinho, do Gerson. São os melhores, mas os caras não ficaram ricos, porque naquela época a gente não ficava... Eu não tinha um celular para eu fazer os cortes ou na escolinha. Se eu tivesse, além da Globo, eu estava... Né? Até hoje ganha dinheiro. As fotos que eu tenho com o Chicanismo foi batido numa câmera Kodak, revelada 2 dias depois no shopping, às vezes até tremida. Eu tenho pouco registro da escolinha. Porque não tinha essa coisa. O celular estava chegando. A tecnologia ainda estava engatinhando. Imagina hoje eu estar estreando um programa com a escolinha, com um negócio desse na mão. Eu estava milionário. Tava. Como muitos estão milionários aí. Você não ficou milionário? Nada, eu fiquei arremediado. E
Você conheceu Jesus de uma maneira dolorosa, você estava dizendo. Pronto, Porque aí, quando eu voltei para Fortaleza, eu muito famoso, eu comecei a beber muito, fumar muito, né? Experimentei, E eram os vícios. experimentei algumas coisas, Droga. algumas drogas. Não muito, não fui, droga eu não fui viciado, mas Não bebia. muito. Um Não é pra ir, não, gente. baseadozinho de vez em quando, É, porque ele é muito engraçado pra falar. né? Então, assim, mas o meu forte mesmo era bebida e cigarro. E à noite. E às noites. Boêmio. Boêmio. Só de dormir 4 horas da manhã, bêbado. Porque você faz o show, termina o show, fica lá bebendo. Aí se embriaga. E aí eu fui morar junto com a menina, né? Tipo um casamento. Fui morar junto com ela. Vivi 5 anos com ela. E ela me deixou. Numa manhã ela saiu de casa. Olha, eu vou embora pra minha mãe e estamos separados. Ei. E essa separação me afetou. Porque aí eu estava muito apaixonado, muito afim dela e tudo. E aquilo ali eu somatizei aquele sofrimento. E você que está me assistindo, quando você estiver passando por uma perda, quando você estiver passando por um problema muito grande, não somatize, não traga para você o peso daquele problema, porque tudo faz parte da sua vida e que você pode evitar danos maiores se você não somatizar essa dor. Verdade. Só que eu só pensava que Não pensa que é o fim do mundo, isso é né? o fim do mundo. Porque a dor do coração partido, só quem sentiu sabe, né? Exatamente. E eu creio que o diabo usa isso para matar muitas pessoas. Matar sonhos, matar destinos, né? É uma palavra como essa que eu estou dando agora, uma pergunta como essa, quantas pessoas não foram abandonadas hoje ou ontem? Yes. O namorado deixou, o marido deixou, a esposa deixou, e tá aí se acabando achando que é a última Que não oportunidade, que não vai ter outra pessoa igual. Vai. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Deus é capaz de trazer uma pessoa, talvez a pessoa certa para você, entendeu? No futuro próximo, Deus tirou essa pessoa porque ela não lhe faz bem. Alguma coisa está acontecendo. E você deve estar passando, talvez, por um sofrimento muito grande nessa hora. Talvez entrando em depressão, como eu entrei em depressão. Então você está sofrendo. Então escute o que eu estou te dizendo. Respire, escute o que eu estou lhe falando. E escute até os conselhos que nós vamos dar aqui. Primeiro, busque a Jesus Cristo. Então o que aconteceu comigo? Ela me deixou, eu somatizei aquele problema, comecei a sofrer todo dia, comecei a chorar. De repente eu estava chorando do nada, que já é a depressão. Não queria levantar da cama quando acordava, eu queria ficar dormindo, mas tinha que levantar, porque precisa levantar. Tinha que fazer show. Eu chorava antes de entrar em cena, fazia o show. Eu não sei o que. Quando eu terminava o show, já voltava chorando para casa. E aí entrei em depressão. Só que eu não sabia que eu estava com depressão. Porque a depressão é uma doença estranha. Calada. Você já está com ela, você já está sentindo vontade de se recolher, você já está se amofinando, como diz no nordestino. Você já está ali sofrendo, você já está com... não quer sair do quarto, já não quer comer, já não tem alegria, já é depressão, já é um sintoma de depressão. E foi aí, pastora, que quando começou a doer muito e ela definitivamente não voltou para casa, e isso foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí eu comecei a sentir a dor. Um peso, que já era depressão. Aí eu comecei a procurar ajuda. Então vamos aqui pontuar aonde eu fui procurar ajuda. Você acha que eu fui para a igreja dos crentes logo? Não. Nunca é, né? Nunca é. É fácil demais, né? É. Como diz hoje, a gente fala, é mais complicado que isso. É mais complicado. Eu vou dizer qual foi minha trajetória. Primeiro, e eu respeito todas as religiões, respeito todas as Sim, o Anastasia Cast, nós sempre respeito. falamos isso. Nós Exatamente. temos audiência de todas as religiões. Exatamente. Porque nós partimos do princípio de que nós temos que concordar em discordar. Né? Respeitar a fé de todos, mas nós pregamos a nossa verdade. Exatamente. Eu estudei teologia e eu aprendi na cadeira de apologética que você tem que ter uma fé racional. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A pastora é espírita... Não, a pastora não quero. Se é pastora, não pode... A Renata é espírita e eu sou crente. Então vamos discutir sobre a sua religião e sobre a minha. O que é que eu faço? Coloco meus argumentos na mesa, você coloca os seus. E você vai meditar nos meus, eu vou meditar nos seus. Aquilo que for melhor para mim e me convencer, é o que eu levo para casa. É o que eu levo para casa. Então eu respeito as religiões. É a melhor forma. Então, por exemplo, na época da minha separação, eu frequentava um centro espírita. Eu era espírita. E aí eu tinha até deixado de frequentar e eu voltei a frequentar. Mas quando eu voltei, aquela dor estava tão grande no meu coração que aquela linguagem não me ajudou naquele momento. Eu não consegui. Eu entendo da boa obra do Você começou aí, eu frequentei
mesa branca, que eles falam, É. e também frequentei o terreiro mesmo de macumba, de candomblé, umbanda. Não, eu fui pro centro espírita que chama da mesa branca, que na verdade a mesa branca... Allan Kardec, Kardec, essas coisas. é. É porque esse negócio de mesa branca, essa coisa nem existe. Existe uma mesa. E as pessoas estão sentadas na mesa. Às vezes tem um lençol, tem uma toalha branca. Mesa branca é invenção. Mas é o espírito. Não sei o que é. Tem horror. Inventaram esse negócio de mesa branca. Nem sempre a mesa é branca, às vezes a mesa é até preta. Não é a mesa, é o médium que senta, o médico que vai e Exatamente. as energias. Então eu fui pra lá. E não me ajudou. Naquele momento não me ajudou. O vazio continua lá. Continuou vazio. Aí eu fui para o tarô, né? Fui pro tarô. Porque você lê, você tá tão desesperado, você lê aqueles cartazes dos postes. Irmã, tarô, traz sua mulher de volta. Traz seu... 7 dias. É. Aí eu fui pro tarô, com todo respeito às tarólogas, colocou lá as cartas, falou tudo que as cartas estavam lá, mas não, a mulher não voltou, minha dor não passou, meu sofrimento não passou, então não me ajudou no momento. Aí eu fui para o reiki, que é só aquela massagem, né, na áurea, uma coisa que também naquele momento não me ajudou. Aí eu fui fazer acupuntura, que não é religião, é só uma outra parada de você... Uma terapia holística. Para você criar endorfina, para enganar seu cérebro, que está precisando de serotonina, que eu já não produzia, também não me ajudou. Aí foi aí que eu fui para macumba. Você queria resposta. Eu queria resposta. Eu queria que aquela dor passasse. Eu queria que alguém dissesse... Não, fui para o vidente primeiro. A vidente foi engraçado porque eu sentei diante da vidente e eu imaginei a minha mulher, aquela pessoa, voltando com a mala na mão. É como se eu projetasse aqui, ela voltando com a mala na mão para a vidente ver. Eu pensava assim, olha para cá que a mulher tá voltando. Mas a vidente só disse que minha vida ia melhorar, que eu estava passando aquele sofrimento. Eu falei, tô. E realmente eu estava. Era lógico. Também não me ajudou, com todo respeito às videntes. E aí fui pra macumba, que mais uma vez... E pagava, né? A vidente também. Cada um pagava à vista. Era 70, a consulta era 70 de um, só o centro espírita que não cobrava e tal. Mas a vidente... Cobrava entre aspas, né? Porque tem que comprar vela, tem que comprar eu digo, animal. O centro espírita que não cobrava. Diga assim, se for para fazer, para trazer a pessoa... O terreiro paga, você paga pro terreiro, você paga pra vidente, você paga pro tarô, tudo paga. Né? Com um trabalho para se fazer, para trazer. Mas aí a mulher fez lá um agueidá, né? Fez aquele pacto lá e também não me ajudou. Na Umbanda? Na Umbanda, na Macumba. Mas Umbanda, Macumba, não sei exatamente a diferença, mas era tu faz um agueidá, bota uma panela, aí bota uns arroz, umas pipoca, milho, arroz. Você chegou então a fazer trabalho, um sangue da galinha. Falar, traz ela aqui. Aquilo ali para colocar no espaço para ver se ela voltava. E você tinha fé que ia dar certo? Não sei se eu tinha fé, eu ia atrás. Você queria uma resposta? Eu tava perdido, eu tava chorando todo dia, com depressão. Você bebia nessa época? Bebia. Bebia muito, eu chegava à noite em casa. Pra preencher o vazio, né? Eu bebi quase uma grade de cerveja, quase sozinho e fumando. E de noite em casa, eu deitava na cama, quando eu deitava, eu sentia que uma pessoa deitava do lado. A cama chega e mexia. Demônios. Eu às vezes tava dormindo, eu sentia a mão me pegando aqui, sufocando. Sério, eu não suicidei, vontade de tirar minha vida, eu não suicidei porque eu tinha 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, a Flora e o Samuel, que eu falava, se eu suicidar, meus filhos vão me achar morto. Eu não quero que eles passem por essa dor. Mas a vontade que eu tinha era de me matar. E eu também pensava assim, eu não vou me matar porque eu me lembrava do filme Ghost. Porque eu fiquei pensando no Ghost. Eu falei, imagina se eu meter a faca no meu coração, meu corpo, meu espírito sair do corpo, e eu ficar vendo meu corpo, e eu pronto. Não resolveu, porque vai ficar doendo na minha alma. E então eu tinha medo de suicidar porque eu lembrei do Ghost também, que o cabo não morre. Sabe, eu não condeno porque eu senti exatamente a mesma coisa. Eu só queria parar de sentir aquela dor. Parar de sentir a dor. E aí eu olhava para minhas filhas e pensava, mas elas não podem pagar o preço pela minha depressão. Elas vão sofrer. Aí para não fazê-las sofrer, eu não me matei também. Sim. Né? Mas essa dor, essa coisa que vai surgindo, é própria de quem está passando por uma depressão profunda. Exatamente, em casa eu olhava as fotos e aquela coisa toda e via aquela vontade de queimar tudo para ver se eu apagava aquilo lá, e eu comecei a queimar tudo, e realmente eu queimei tudo.
Mas você falou aí que chegava a sentir a cama tremer. Você já chegou a ver? Não, ver eu não vi, mas eu sentia a cama balançava, mexia. Como se um espírito deitasse ao meu lado. E às vezes em cima de mim, como uma pessoa em cima de mim, eu acordava com aquele sufocamento, né? Porque eu estava fazendo pactos, né? Eu fiz pactos ali sem entender. Estava mexendo no mundo espiritual. Um mundo espiritual, né? Que creu que não era exatamente Demônios. o que Deus queria para mim. E aí chegou num domingo. Olha, eu já tinha procurado ajuda em tudo que eu tinha pensado. Até na igreja católica, eu já vim do catolicismo, eu não iria para uma missa para pedir ajuda, porque já não cabia mais da minha vontade. Aí eu fui na casa da minha filha andava nos caminhos do Senhor, naquele tempo já. A Flora, né? A Flora e Samuel, porque a mãe deles, não foi exatamente um casamento no civil que eu tive, mas tive um casamento na igreja católica com ela, que ela já era crente. E eu não gostava muito de crente, não. Primeiro que eu julgava que todo o dinheiro que eu dava para ela dava para a igreja. E eu dizia que ela dava para o pastor ladrão. Na minha cabeça funcionava assim, entendeu? Tinha crente que vinha orar por mim, aí botava a mão assim na minha cabeça e orava, e às vezes até com um churrasco fedorento. Assim, Jesus, salva ele. Eu dizia, Jesus, me salva desse mau cheiro. Eu fazia piadinha com crente e tal. Eu não gostava de crente. Tinha uma senhora que botava um louvor bem alto, 6 horas da manhã, e ela cantava, tem um anjo branco no meio da congregação, um louvorzinho pentecostal. A mulher cantava, 6 horas da manhã, eu já acordava com aqueles gritos, ô crente do inferno. Meu Deus do céu, o testemunho dele é quase igual ao meu. Eu não gostava dos crentes, porque os crentes eu também perturbavam meu juízo. E aí outra coisa que eu dizia assim, eu falava assim, os crentes, acho que só eles que vão pro céu. Eu digo, realmente, quando é crente, ele vai pro céu mesmo, né? E aí, que contando chega até a ser engraçado, mas era muito dolorido na época, eu fui pra casa da minha filha, pedi pra ela pra me levar pra igreja dos crentes. Foi a última opção. Cheguei, Flora, tem culto hoje? Isso era um domingo, claro que tinha culto. Ela disse, tem, pai. Aí eu disse, pois eu quero ir para a igreja chorando. Eu quero ir para a igreja, eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito, muita dor. Me leva para lá para ver se o pastor diz alguma coisa, para ver se me ajuda, ver se tem alguma coisa para passar essa dor. E eu chorando, eu arriei assim na parede. Aí, quando nós fomos para a igreja Batista Central, e olha só, a igreja Batista, que não é aquela igreja do fogo, não é aquela igreja de profecia, é a igreja mais da palavra, né? Do discurso. Porém, o Espírito Santo também atua em tudo. E o pastor lá no altar, e eu na arquibancada, uma amiga minha chamada Manuela, do lado, eu com o nome dela, Flora, do outro lado, eu chorando aqui, de olhos fechados, e o povo tudo olhando com expectativa, porque Zé Modesto é muito conhecido. Naquela época eu era muito conhecido, mais do que isso hoje. A geração toda eu estava na televisão, praticamente. E aí o homem lá, o pastor, começou a dizer lá do altar, homem, você não está aqui porque você quis vir para cá. Foi Deus que lhe trouxe. Pegou na sua mão e lhe trouxe. Aquelas palavras começaram a entrar no meu ouvido e descer no meu coração. Você não está aqui porque você queria. Você está aqui porque Deus lhe trouxe. Deus pegou na sua mão e lhe trouxe hoje aqui. E ele disse para você que ele permitiu que você batesse em todas as portas procurando ajuda. E você não encontrou. Mas Deus lhe disse que hoje lhe trouxe aqui para falar contigo, homem. Mas porque ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai curar suas feridas, ele vai sarar suas dores, teu coração vai parar de sangrar, tu serás uma nova criatura, tu serás um vaso novo na mão do Senhor, tu vai ser um novo homem, e tu vai dar testemunho do que Deus fez na tua vida. Deus fala contigo desse jeito para tu saber que é Deus. Cara, eu falei, esse cara tá falando comigo. Tá falando comigo, e aquela palavra de vai sarar suas feridas, vai sarar suas dores, vai curar seu coração, e aquilo ali parece que meu coração já estava ficando congelado, parece que estava como se fosse anestesiando, sabe? E eu chorando. E aí ele completou. E disse, aonde você está? Se você quiser aceitar hoje Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante a sua mão. Olha, eu não sei o que foi. Não sei se foi eu ou se foi um anjo. Alguma coisa pegou na minha mão e fez assim, ó. Eu me converti sem saber, sem entender que eu estava me convertendo. Até porque eu não sabia. Você se lançou. Eu joguei a mão para cima, mandou lá. Eu não sabia que levantar a mão para cima era um ato de rendição. Minha mão subiu. Quando subiu, aí todo mundo, aleluia, igreja, daquele glória a Deus. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu olhei assim, umas 700 pessoas. Ninguém tinha levantado a mão, só eu. Eu e uma mocinha lá do outro lado. Aí eu falei, Flora, ninguém quer Jesus aqui, não? Ela disse, não, pai, todo mundo aqui já aceitou Jesus, agora o senhor se converteu. Eu falei, eu me converti? Não, quero não. Eu não queria ser crente.
Eu também não. Então, funciona assim, as pessoas não querem ser crentes, elas querem que Jesus faça tudo por elas, sem elas aceitar Jesus. É tipo o Deus que pode Sem assumir ele, né? se assumir ele, Você quer viver o relacionamento, mas não quer assumir É. o compromisso. não sendo aquele como seu Senhor, quer como seu Salvador. Que É. ele salve da liseira, que ele salve do trabalho, que ele salve do pecado, que ele salve de tudo, de dia e de ruim, mas aquele como seu Senhor. Ele salva do quê? Da liseira? Da liseira, né? Liseira é o quê? É liso, sem dinheiro. Eu amo. Quer que Jesus lhe salve do perigo, lhe salve de tudo que não presta. Que é o que a gente procura, né, em Jesus, né? Salve de tudo que não presta. E me dá só o que presta. Olha. Mas o fato é que eu me converti. Mesmo sem querer, eu me converti. Quando você levanta a mão ali, é pronto. Ele já pegou ali, já foi, já está salvo. Porque na hora que você declara que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, seu nome já é escrito no livro da vida. Porque a palavra diz em Romanos 10:9, que se com a boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É porque com a boca se confessa para a salvação, com o coração Se crê. se crê. Então, é uma declaração. Eu, sem saber, me converti. Foi em qual ano isso? 2003. Dia 14 de setembro de 2003. Meu Deus, então você já tem mais de 2 décadas de crente. Tenho uns 20 anos de crente. Completou agora em setembro. Eu Nunca me pensei que desviei. você era um crente novo. Não. Assim, sabe, recém-convertido, porque a sua paixão por Cristo é admirável. É Mas bonito. porque eu fui comprado, eu fui resgatado, eu fui trazido da treva para a luz. Olha, foi uma história tão louca. Ontem eu fumava, eu bebia, eu me prostituía. No outro dia eu viro crente. Eu também. E como é ser crente quando você ainda fuma, quando você ainda bebe? Sabe, virei crente bebendo, fumando. Não usando droga. Não usava. Droga foi muito antes. Usava mais. Não, droga foi só um períodozinho curto. Isso quando eu tinha 18 anos em Recife. Mas bebia e fumava. Aí, olha só. Aí, Que também são drogas, né? são drogas. São menos, são lícitas. E principalmente esse vape. Se você fuma vape, meu amigo, Meu Deus. forte esse barato aí, que isso aí mata na hora. Pior do que qualquer... Pior do que o cigarro ainda. Milhões de vezes. Aí, pastora, o que acontece? O pastor chama para aquelas pessoas que se converteram, eu e a menina, no caso, naquele dia, fôssemos lá para frente para ele orar por nós. Aí lá vou eu desço da arquibancada, chorando, com vergonha do povo, morrendo de vergonha, que ali eu me tornei crente. Eu passando no meio do povo, eu lembro que uma senhora falou assim: ô, meu filho, eu orei tanto por esse dia. Aí eu fiquei com raiva da mulher. Eu digo: oxe, essa mulher orou, por isso que eu tô passando por isso. Essas dores tudo é culpa dessa véia. A vontade que eu tinha era dar um soco na cara da véia. Aí eu passei direto da mulher. Aí fui para uma sala, pro gabinete do Welcome, da época, Bem-vindos. do Bem-vindos, para dizer por que é que eu estava ali. Aí o homem disse: João, o que é que ele trouxe aqui à igreja? E eu chorando, disse: rapaz, é porque eu ando chorando, de uma hora para outra eu choro, de uma hora para outra eu sinto medo, eu tenho uma angústia, é uma dor no meu coração, eu acordo chorando. Aí ele falou assim: você tá com depressão? Eu disse: não, não tô com depressão não. Como com depressão? Eu aqui conversando normalmente. Ele disse: não, você tá com depressão. É porque você não entende o que é depressão. Eu sou psiquiatra, o cara é psiquiatra. E ele diz: vá no meu consultório amanhã, vou lhe dar o endereço, vai lá que eu vou lhe fazer uma consulta. E não vou lhe cobrar. Na sala de bem-vindos Na da sala de igreja. bem-vindo, pastor Hélio. O Senhor foi rápido com você em providenciar a sua ajuda, né? Ajuda espiritual, emocional e física. Isso. Na segunda-feira eu fui no consultório dele, ele me medicou com Frontal, Lexapro, com Rivotril, eu saí lá com uma tarja preta, tudo no saco, Ezepam. diazepam, tudo de graça. Ele me deu a consulta de graça, me deu o remédio de graça, me explicou que eu depositei a minha felicidade na mão de outra pessoa, que a minha alegria, a minha paz estava na mão de outra pessoa. É como se você hoje só fosse feliz porque você tem a outra pessoa, você só é feliz porque você tem um carro, se você tem uma casa. Isso não é felicidade, isso você pode perder de uma hora para outra. Vê um furacão desse aí, um Milton desse, leva a sua casa, molha seus móveis, né? Você tem uma pessoa que você acha que sua felicidade é aquela pessoa lhe deixa, então sua felicidade vai embora, né? Aquela pessoa morre, sua felicidade vai embora. Você não pode depositar sua felicidade no outro. Você tem que ser feliz sozinho com Cristo em você. Você tem que buscar essa felicidade em você. E é lógico. Você está falando, desculpa te interromper, mas eu estava entrevistando a Bianca Toledo, a pastora Bianca Toledo, e ela trata justamente disso. E é o nosso problema. Quando você tem problema com a autoridade do pai, a presença do pai, a gente cresce dependente emocional. E eu tenho milhares de pessoas com uma audiência bem grande que vivem isso. E as pessoas minimizam, né,
tragédia que é isso na vida de uma pessoa. É. E eu gostaria que você falasse para minha audiência a respeito disso, porque nosso passado é muito parecido, né? E essa dependência emocional faz com que você escolha pessoas que você só aceita migalhas de amor, porque você não tem consciência de seu valor, É, e você sofre uma vida inteira, né? é verdade. Olha, porque assim, ó, existe vamos dizer, o percurso natural de um pai abandonar uma família, né? Ou uma mãe, não somente o pai, ou uma mãe. Você ser criado sem pais por uma consequência. E tem muita gente que está nos assistindo que está assim nessa condição, né? Então, olha, só tem uma maneira de você tratar isso. É buscando a Jesus Cristo. Sabe, pastora? Porque você pode ir para um psicólogo, para um psicanalista, para um psiquiatra, você pode tomar remédio, mas quem lhe criou, o seu fabricante foi Deus. A geladeira tem um manual, porque o fabricante sabe como é que a geladeira funciona, ele lhe dá um manual para você ler. O criador de um carro dá um manual para você. Um celular desse tem um manual, a gente aqui não lê. O ser humano tem um manual que é a Bíblia. Certo? E quem criou você? Quem criou esse olho? Olha o olho. O olho, olha a perfeição do olho, que ele olha, consegue discernir as cores, vermelho, branco, preto. A língua sente o salgado, sente o doce. Quem pode criar um negócio desse? Um Deus soberano, um Deus grande. Um Deus que pode tratar você. Você está doente, ele consegue colocar a mão dentro de você e tirar aquela doença. Você está com depressão. Por que eu estou hoje aqui? O que eu passei não foi porque Deus queria que eu ficasse doente com depressão, nem perdesse aquela pessoa. Foi uma maneira que Deus usou para poder eu entender que eu precisava da salvação e vida eterna. Como é que eu ia ter vida eterna? Eu ia viver aqui, eu espero que eu viva mais de 95 anos igual a minha mãe, mas eu ia morrer e ir para o inferno. Porque eu precisava conhecer a palavra de Deus, né? Porque Jesus veio à Terra para salvar a humanidade. Porque para você que não entende, é muito simples o evangelho. Deus criou Adão e Eva perfeito para ter uma vida eterna. Quando aconteceu o pecado no Éden, que não foi uma fruta que eles comeram por ser uma fruta, mas foi uma desobediência de ir lá e pegar aquele fruto, o fato de pegar o fruto já desobedeceu, né? O fato de comer foi o complemento de uma desobediência que Deus disse, não vá ali. É como se eu dissesse, não ande nesse carro. O menino entrou no carro e andou. Pronto, já desobedeceu. O pecado não está porque ele andou, está porque ele desobedeceu a ordem. A rebeldia. A rebeldia. Então o que aconteceu ali? Aconteceu a morte. Jesus veio à Terra como Deus, como homem, dele é Deus, veio como homem, para morrer na cruz com 33 anos. Olha a idade que o cara morreu. Novinho. Novinho. Demais. Ia começar uma vida. Com 33 anos eu estava entrando na Globo. E digo que na época, quando eu tinha 17 anos, sabe o que eu dizia? Quando eu tiver a idade de Cristo, eu vou fazer sucesso. Eu entrei na Globo em 94, eu sou de 61. Em 94 eu estava completando 33 anos. Então, no ano que, com a idade que Jesus Cristo morreu, eu estava fazendo sucesso. Certo? Então, assim, a minha separação, a minha depressão, toda aquela dor foi para eu entender que a dor estava me levando para perto de Cristo. Eu procurei ajuda em todos os lugares, não encontrei. Fui para uma igreja dos crentes, que eu tinha preconceito. Hoje eu tenho orgulho de dizer, sou crente, sou cristão, sou evangélico. Entendeu? Para a pessoa entender que eu tenho fé em Cristo Jesus, sou cristocêntrico, certo? Não sou religioso, entendeu? Mas o meu alvo é Cristo, o meu olhar é para Cristo, sabe? Eu sei que Cristo é que faz tudo na minha vida e sei que Ele me dá segurança, sei que há propósito nisso, sei que o que acontece de errado não é errado. Isso é tão bom, você ter uma consciência, você ter uma segurança. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o mesmo que parece que dá errado, né? Então, assim, aflição nós vamos passar, problemas nós vamos passar, mas é bom demais você ter a segurança quando você ora e fala assim, não, mas Deus está no controle. Eu tenho tanto testemunho para dar que a gente não consegue falar tudo isso de uma história só, de uma vez só. Não, eu já estou aqui planejando na minha mente e já deixo em aberto um convite para a gente fazer uma série. Para que as pessoas, pelo menos uma vez por semana, a gente tenha um programa, pílulas de sabedoria. Por quê, gente? Porque é muito fácil você dizer, eu sirvo ao Senhor. Mas às vezes você nasceu a vida toda e não conhece outra realidade. Outra coisa é como nós vivemos uma realidade do mundo, né? Onde vem a glória do homem, aonde vem as coisas mundanas, aonde você está ali curtindo as coisas que a carne gosta, porque o pecado ama pecar, né? O corpo ama pecar. O pecado realmente é bom para a carne, ele é atrativo. E aí você ter aquela queda na tua alma, não é nem queda financeira, não é isso. Mas você ter aquela... A queda na alma e no espírito. Exatamente, porque quando você passa um problema no mundo racional, isso lhe traz um problema espiritual e emocional. E quem cura o emocional e espiritual é espírito que cuida. Então só Deus pode cuidar, sabe? Então assim, a vida hoje com Cristo já é difícil.
A gente que tem Cristo diariamente, que a gente ora, vai para a igreja, a gente sente o peso, porque o príncipe desse mundo é Satanás. Isso é claro. Jaz o maligno. O mundo jaz no maligno. Ele mesmo tentou Jesus Cristo, ele quis oferecer sucesso. Por que que muita gente faz sucesso hoje vendendo a alma pro diabo? Tá aí fazendo sucesso, mas quem dá esse sucesso? E eu não gosto de questionar quem dá. Aí é com você que tá me ouvindo, entendeu? Mas você precisa ter só parar pra discernimento. pensar, né? Exatamente, discernir. Essas vidas edificam outras vidas? Exatamente. Pelo contrário. É. Você olha aí um carnaval, né? Em qualquer lugar, não vou falar só da Bahia, mas do Brasil inteiro. Você só ouve falar em diversidade, briga, morte, adultério, prostituição, imoralidade. bebida, álcool, vício, tudo que destrói um ser humano. E na cabeça deles está tudo certo. Na cabeça, eu nem julgo as pessoas, que eu já fui assim. Eu também. Eu já bebi muito, já farriei muito, já fui muito para Fortal, já fiz tudo que não presta. Porém, hoje eu entendo que não é bom. Que não é bom para tua alma. Não, é terrível. No outro dia é só vazio, tristeza. E se morrer ali, você perde a salvação. Perde. Ah, você está dizendo que eu vou para o inferno? Eu não, a Bíblia está dizendo. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, eu reproduzo o que está na Bíblia. Ah, eu não creio na Bíblia. Ah, então não vamos nem discutir. Porque você tem que crer. Eu só creio no Novo Testamento, que é de Jesus. O Velho Testamento eu não creio. Ah, porque tem coisa lá que é escrito que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é questão de cultura, isso é questão de outros princípios. Era questão da lei. Jesus mudou tudo isso. Você precisa aprender sobre isso. É verdade. Entendeu? Então, assim, muitas coisas a gente precisa aprender. Eu costumo até dizer que a pessoa que não é cristão e nem tem vontade de abrir o coração para ouvir outra opinião diferente da dela, nem precisa abrir no canal. Não. Porque esse é um canal cristão, onde nós pregamos, à luz da Bíblia, temas polêmicos que muitas vezes, não porque a sua igreja é falha, mas porque é difícil, às vezes, você abordar todos os temas dentro de uma igreja, de um culto somente. Então, a gente traz aqui coisas realmente que provavelmente você não vai ouvir em outros canais. A gente fala de coisas polêmicas mesmo, né? E eu acredito, você que está aí nos assistindo, que você possa ter muitas questões, né? Muitas perguntas. Faça as suas perguntas, né? Porque o João está aqui para nos ajudar, para responder. E eu acredito que, de alguma maneira, Deus vai usar tudo aquilo que nós vivemos no mundo para trazer essa realidade para nós, porque eu também detestava crente. E foi o único lugar onde eu realmente encontrei as respostas que eu tanto ignorava. Às vezes, o lugar que você vai encontrar a verdade é onde você mais desprezou uma vida inteira. Por isso que eu costumo dizer que uma cobra que não muda de pele morre. E um homem que não muda de opinião deixa de ser homem. A gente tem que estar pronto para ouvir. É porque existe a máscara, né? Que o diabo colocou, cegou o entendimento. E aí a pessoa não tem entendimento. Por isso que nós, que já estamos na luz, são dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Olha que privilégio. Nós que estamos na luz, nós podemos ir até o reino das trevas para pregar o evangelho e resgatar pessoas das trevas para a luz. Uau. Então nós podemos passear nos dois reinos. Desde que você não fique lá, você vai buscar as pessoas que estão lá. Então, graças a Deus, eu já ganhei muitas pessoas para Jesus, amigos, já ganhei para Jesus. Por quê? Com o meu testemunho de vida, sabe? Com o que Deus fez na minha vida, Deus me tirou o cigarro. Eu não lembro o dia que eu parei de fumar. Quando eu comecei a tomar medicação, na segunda-feira, o médico falou assim, agora você não pode mais beber. Naquele dia eu parei de beber. Então eu parei de beber no dia 15 de setembro de 2004, foi quando, 2003, foi quando eu me converti. Mas o cigarro... Então você não bebe? Não bebo. Eu não... Desde aquela época? Desde aquela época. Muito eventualmente eu tomo uma taça de vinho, 4 dedos e só. Depois de 4 dedos eu já não bebo mais. Isso já é, igual eu falo, não preciso ver paralítico andar não, nem cego ver. Eu não bebo. Isso é um milagre, porque hoje o AA, por exemplo, luta para tirar as pessoas do vício da bebida, porque é difícil, destrói famílias toda hora, todo dia, né? Jesus tira sem você... Cigarro, eu fumo 2 maços. Eu ainda fumei, ainda como crente, eu ainda fumei quase 1 ano. E eu dizia, Jesus, eu não quero mais fumar, mas eu não consigo parar, eu não quero mais fumar. Aí eu continuava orando, Jesus, tira o cigarro. Eu esqueci o dia que eu parei de fumar. Mas sei que durante 1 ano, de uma hora para outra, eu esqueci, parei, não lembro. Eu não lembro como é que eu parei. Aleluia. Engraçado, né? E é uma libertação, né? É, porque o teu cérebro perde a nicotina, né? É vício, dependência química. Mas ele apagou. Como apagou muita coisa que eu fiz, sabe? Desejo de sair com meninas de programa que eu me Você lembro... era muito viciada em sexo? Demais. E assim... Pornografia, internet. Isso eu não consigo, mas eu não, me incomoda, meu espírito
Primeiro que eu já tô também, graças a Deus, eu também tô no outro nível. Isso aí eu não posso deixar de frisar, né? Eu não sou mais um bebê na fé. Eu estou amadurecendo. Hoje eu estou fazendo Carisma, que é o seminário teológico aqui da Igreja Lagoinha. Eu fui premiado com o Carisma no sorteio aí. Houve um encontro dos homens. Aí no final, vamos agora sortear o curso do Carisma. E eu nem fazia parte do sorteio. Eu fui lá para dar um testemunho. Eu não era parte do Maximus, que hoje é o Heroes. Eu fui dar um testemunho, o testemunho do Zé Modesto, meu testemunho, esse que eu estou dando agora. Mas me deram o papelzinho do sorteio. Eu entrei como se fosse parte do todo. E o cara falou, o número sorteado é o 50 aí? Eu falei, 2. Aí o cara disse, 54. Aí eu falei, era para ser 52. Aí o cara que estava do meu lado, que era o 54, disse, sou eu, mas eu já fiz o Carisma, eu vou dar para 52. Aí me deu. E eu estou fazendo o Carisma de grátis, premiado. Ganhei um curso de 1 ano de seminário teológico. Impressionante. E a minha esposa me acompanha, tá junto comigo lá no Tá seminário. fazendo também. Tá fazendo e é tremendo Carisma. Não é uma aula, aquilo ali é um encontro com Deus a cada aula. É tremendo. Encontro com o Espírito Santo. Me fala uma coisa. Como que você encontrou aquela pedra preciosa que é a sua esposa? Porque eu tive a oportunidade de conhecer. Gente, que mulher linda, não só por fora, como por dentro também. Eu vi ela como uma mulher muito sábia. E ela é sábia demais. É engraçado que eu conheci a André na igreja. Eu comecei a frequentar uma igreja chamada Nova Unção, de um casal pastor amigo. Não, poucos dias antes, eu estava dando um testemunho, eu estava passando eu tive 5 depressões. De 2013 a 2015, a cada 3 anos, 3, eu tinha uma depressão. Cada depressão que eu tinha, Deus trabalhava dentro de mim, arrancava um vício. Para um ele tirou a bebida, para um me converteu, para outro ele tirou a prostituição, para outro ele tirou a pornografia. Tudo isso debaixo de 6 meses de medicação, de dores. E eu já era crente, mas Deus ia trabalhando na minha vida. Olha só como é tremendo. Tremendo. Porque um crente pode ter depressão. Se ele estiver vacilando, se ele tiver... Meu irmão, a Bíblia está cheia. Todos os grandes homens de Deus passaram por isso. Elias pediu a morte. Jeremias, ele chorava tanto que ele é conhecido hoje como o profeta chorão. A Bíblia está repleta de homens... Nós somos um poço cheio de coisa ruim. Então, a dor é como se fosse... Sabe um canal no dente? Que bota aquele negocinho, aquela agulhinha que vai lá dentro, e pega um canalzinho e puxa como uma tripinha. Então, cada vez que Deus quer tirar de você um podre, ele vai pegar uma pinçazinha, vai estar lá dentro, aqui vem aquela dor fina, ele tira. Só que enquanto você está ali, naquele processo, esse processo pode ser uma depressão, pode ser uma doença, pode ser um perrengue que Deus está querendo lhe chamar a atenção para lhe fazer uma cura. A dor é a cura que Deus... A dor é extremamente... Eu creio que Deus usa um instrumento a dor o tempo inteiro para poder falar conosco. O ouvido, né? Então... tanta coisa. Você passou pela depressão quase 5 vezes. 5 vezes. E aí, aí eu tô na igreja. Aí eu tava dando um dos testemunhos que eu tava dando, eu tava afinado, porque quando você tá doente, assim, você fica mais sensível, né? Eu tava ali pregando com toda... Cheio do Espírito Santo, pregando que você deveria largar o pecado, você deveria largar aquela coisa, porque Deus tava me tirando aquilo ali. E eu contava o que eu tava passando. Eu tô tomando remédio aqui, ó. Mas já tô bonzinho. E eu mostrava os remédios. Mas já assim, sabe, era uma guerra. Aí eu a vi sentada, eu falei, que morena bonita. E também só me chamou atenção aos olhos, né? Ela saiu, foi embora. Aí eu tô na igreja, quando eu olhei, eu falei, eu lembro dessa moça. É aquela moça que tava lá no meu testemunho. Aí fiquei da minha. Aí eu ajudava na igreja, falei, você quer um cafezinho? Elas querem. Aí tomou um café, Aí vai ver o encontro com Deus. E aí a gente ali na igreja, eu queria fazer, mas eu falei, eu pago sua inscrição. Ela disse, não, eu digo, não, deixa eu pagar, eu já quero que ela fosse, né? Aí nós fomos, ela aceitou eu pagar a inscrição dela, aí nós fomos para o encontro com Deus. Aí tinha os olhares e tudo, aquela coisa. No encontro com Deus, o homem fica mais para lá, a mulher mais para lá, não pode ficar muito perto. Mas tinha os olhares. E aí Deus falou com ela que eu era dela. E não tinha falado comigo ainda. Aí a gente ia fazer outros eventos e tudo mais, aí eu entrei numa das depressões. Aí eu me afastei dela. Quando eu me afastei dela, ela saiu de Fortaleza, foi morar no Rio. Do Rio veio para os Estados Unidos, aí Deus falou com ela aqui, você vai ao Brasil, vai pedir o João em casamento. Ele é o seu. E eu sentia falta dela, que eu tinha abandonado ela na depressão, que ela tinha sumido. E eu pensava sempre, lembrava sempre, sonhava. Aí ela voltou para o Brasil, aí chegou lá e me ligou. João, eu estou indo a Fortaleza, quero muito conversar com você.
Aí eu falei, que legal, venha, a gente pode jantar. Aí ela falou assim, ele me chamou para jantar, então é de Deus, porque convidar para jantar, ela se gostava tanto, assim, de um encontro bem formal. Aí nós fomos jantar. E no jantar ela disse, olha, Deus mandou eu vir aqui para lhe pedir em casamento e eu vou voltar para os Estados Unidos. Se você disser sim, eu fico aqui um tempo para a gente casar. Se você disser não, eu já volto amanhã e é só. Hã? Eu falei, quanto tempo eu tenho para ter essa resposta? Ela disse, uma semana. Uma semana, decidiu uma semana. É tempo para você pensar. A gente nem tinha convivido muito. Não Aí, viveu por nada. nada. Ela passou uma semana em Fortaleza. Ela já era mulher de Deus, Ela já era viu? crente. Sim. Ela já era crente. E eu tinha recebido uma revelação que era assim, ó, eu te vejo no fórum com um papel na mão. E tu vai receber esse papel. E nunca mais tu vai precisar de nada no fórum. Nunca mais tu vai... Esse papel era papel de casamento. Porque você não casa em 7 dias. Tem que ter 15 dias para você casar. Porque os promotores vão averiguar a sua vida para dar um atestado que você pode casar. Então, em 7 dias, nenhum promotor daria aquele papel. Aí quando passou 7 dias que ela veio no encontro com Deus, que ela foi durante o carnaval, ela ficou lá, ela voltou, e aí? Aí eu disse, eu falei assim, eu vou me casar com você. Isso sem ninguém saber, meus filhos não sabiam, e parentes, ninguém, eu falei, decidi sozinho. Aquela coisa que dê um sim, porque se você não der um sim, você vai perder essa mulher. Aí eu sentia que eu não queria perdê-la. Aí eu falei, é isso aí. Aí fui, vamos pra dentro. Quando ela chegou, que me propôs esse casamento, numa semana eu decidi que queria casar com ela. E casamos, né? Debaixo de uma promessa. E aí, realmente, o fórum autorizou nosso casamento em 7 dias. Foi um milagre, que só a partir de 15 dias que os promotores assinam. Mas em 7 dias, Deus fez uma obra. E nós casamos. E ela veio morar nos Estados Unidos. E falou assim, agora vamos morar nos Estados Unidos. Eu meditei. Eu tinha 57 anos na época. Eu tô com 63, fazem 6 anos que eu moro aqui. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu gosto de desafio, eu gosto de recomeço. Eu vou viver uma nova realidade, um novo tempo. Não sei o que me espera, mas debaixo da asa do anjo, eu vou para os Estados Unidos. E viemos para cá. Você sabe como é chegar na América, né? Você passa aquela arrebentação, primeiras ondas batem de frente, né? Não quer que você entre no mar. Mas você vence aquela arrebentação, entra, e dentro do mar é só navegar. Altas ondas mares tranquilos, mares mais turbulentos. E estamos aqui há 6 anos, aqui na América. Você falando assim, às vezes, para as pessoas, pode parecer uma coisa completamente uma loucura, né? Mas para nós, cristãos, que nós vivemos sempre debaixo de uma direção de Deus, de uma palavra que Deus entrega, às vezes as coisas de Deus realmente parecem loucas a outros olhos. Mas quando Deus fala conosco, né? Eu costumo dizer que se alguém chega para mim no meu escritório pastoral e fala assim, pastora, Deus falou comigo isso, ainda que eu pense completamente diferente da pessoa, eu digo, meu amigo ou minha amiga, se Deus falou com você, quem somos nós para questionar o Senhor, né? Então, assim, tem coisas que Deus faz de uma maneira realmente, ele pula o tempo do namoro, da corte. Eu tô cansada de ver tempos que o Senhor realmente vai lá e faz. A gente não teve negócio só teve uma cortezinha pouca. E namoro não teve, nem lua de mel teve, porque quando a gente casou, casamos no sábado, no domingo ela viajou. Só teve a lua, que mel que é bom, só depois. Olha. E você falou uma palavra interessante, que debaixo da palavra, como assim, quando Deus fala, né? Engraçado. E eu não sabia que Deus falava, e Deus fala. Eu vou falar de uma coisa agora, muito, muito peculiar dentro dessa caminhada cristã, que quem é cristão sabe, quem não é, não entende, que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, né? E as coisas da carne se discernem na carne. Deus fala até verbalmente. Quando nós morávamos na Califórnia, durante 5 anos, nós estávamos motivados a vir para Orlando. André falou assim, João, o que você acha de a gente morar em Orlando? Eu falei com Deus que eu tinha essa vontade, e que se você aceitasse, era a confirmação de Deus, eu sou louco para ir embora para Orlando. Então nós começamos a vender as coisas que nós tínhamos, a doar, que aqui a gente vende tudo, doa tudo, bota o que quer no carro e vai embora. Verdade. Botamos tudo dentro de 2 carros. Aí uma irmãzinha ligou para nós. Ei, Deus mandou orar com vocês. Eu tenho gravado aqui o áudio. Olha. Deus mandou orar com vocês. E Deus disse que vai tirar vocês daí, viu, João Neto? Vai tirar vocês desse lugar aí, Califórnia, né? Vai levar você para outro continente. Ela nem sabe exatamente, ela é uma pessoa que não tem muita cultura, muita letra. Vai levar vocês para outro continente. Eu vejo o nome Orlando. Vocês vão para Orlando.
Você acredita? Você acredita, mas você acredita? Nós saímos de Los Angeles para Orlando, porque Deus falou que nós íamos para Orlando. E Deus tem nos honrado aqui. Aleluia. Mas, pastor, eu quero falar que na época, em 2003, logo que eu me converti, bem pouco tempo depois que eu me converti, Vocês foram para Califórnia porque ela morava lá. ela morava lá, em São José. Aí de lá nós fomos morar na Bay Area de São Francisco. Depois nós fomos para Los Angeles. E moramos mais 2 anos em Los Angeles, em Torrance, né? Que é na Orla. E aí Deus motivou para a gente vir para cá. E aqui já estamos construindo uma nova história, que em 1 ano a gente já conseguiu fazer muito mais coisas que 5 anos na Califórnia. Olha. Mas eu já entendi. Deus botou a gente lá, isolado, para a gente se conhecer. Brigar e não separar. Entorta, mas não quebra. É. Entendeu? Igual aquela... Eles tiveram, provavelmente, muito problema de adaptação, né? Porque o namoro... Fazia como aquela mulher de ontem. Olha, vontade de separar não, mas vontade de matar algumas vezes. Algumas vezes. E isso é algo interessante de A dizer. gente brigava muito, hoje a gente briga 10% do que... Tá muito melhor. Ai, gente, olha, eu amo a vida do Zé Modesto. Do João, né? Eu sempre tenho que falar Zé Modesto porque a gente conheceu. O nome dele ficou muito aliado ao Zé Modesto, ao personagem. A gente me chama de Zé na rua. Zé, eu respondo, Zé é normal. Mas deixa eu falar da promessa que Deus me fez. Lembra que eu falei daquela... Tem um anjo branco no meio da congregação. Quando eu me converto na igreja batista, eu começo a ouvir uma voz dentro de mim que eu não sabia que era o Espírito Santo, dizendo, vai cortar o cabelo naquele barbeiro. E aquele negócio, vai cortar o cabelo no barbeiro? Barbeiro de bairro, de periferia. Eu só cortava na Aldeota, bairro Nobre, um corte que era R$ 35, sabe? O cara cobrava 7. Eu falei, não, vou entregar minha cabeça para ver se eu fazia um caminho de rato. Mas fui, cheguei lá, quando eu entrei, disse o que é que tava tocando. Tem um anjo branco no meio da congregação. Eu falei, esse cara é crente. Eu já comecei a entender o mistério. Eu falei, tu é crente? Aí ele sapateou, sou, irmão, eu sou do mistério. Aí você, eu digo, eu também sou, eu tinha vergonha de ser crente. Eu passei uns 3 meses com vergonha. Eu era um... Mas era assim, né? Antigamente. eu tinha Eu fui vergonha. super criticada pela minha família, até hoje. Assim, mais familiares, né? Não meus pais, mas mais familiares. E pelas pessoas também. Ah, fulano, agora entregou para Jesus. Virou radical, Ficou fanático. Ficou fanático. Eu também fiquei fanático, botei mangas compridas, comecei a vestir umas roupas mais formal. Enfim. Mas eu fui para oração. Na primeira oração pentecostal que eu fui, Deus usou uma senhora chamada Irmã Genésia, que olhou para mim e disse, meu filho, eu não lhe conheço. Pelo nome, Irmã Genésia, É vaso. vem fogo. É vaso. Eu Amém. tinha 60 anos na época. Essa mulher é muito usada. Ela disse, olha, eu não lhe conheço, mas Deus falou o seu nome no meu coração, disse que vai lhe dar um contrato. Você vai dar 10% para a igreja, 40% para a obra do Senhor e seu só é 50%. Ouviu, João Neto? Eu chorei na hora. Ai, como é que a senhora sabe o meu nome? Deus falou o seu nome, é João Neto? Eu digo, é João Neto. Depois está entregue a revelação, eu estou morrendo de sono, vou dormir, que Deus mandou esperar só para você vir para cá. Era 10 horas da noite. Essa senhora queria dormir desde as 8. Deus não deixou ela ir dormir. Disse, tu vai orar, eu vou trazer um homem até você. Mistério que só quem é crente Só quem ora sabe. sabe. Aí eu recebi aquilo, eu falei, que loucura. Eu vivendo 3 meses de crente, eu lá sabia que Deus falava desse jeito. Para mim, Deus era uma energia, era uma força, era uma bola de fogo no céu, escondido da gente. E esse era Deus longe. Só que Deus, ele é uma pessoa, né? Aí, irmã, passaram 6 meses, eu já tinha até esquecido da promessa, não estava nem lembrado. Aí chego na casa do irmãozinho, o irmãozinho diz, aquele contrato que Deus lhe falou, ele vai lhe dar. Nessa campanha eleitoral, o homem tem 1,62 m de altura e está em 3 andares. Vai te ligar. Aí, tô eu orando. Cada loucura. Loucura. Tô eu numa oração, no outro dia, numa oração com esse casalzinho que você vai mostrar agora aí, esse casalzinho de pastores, olha, pastor Paulinho e irmã Sandra. Tá vendo? Igreja Fogo Pentecostal. Tá aí, passando a imagem. Eu tava falando com esse casalzinho aí, quando essa irmã viu Casal do fogo. uma irmã, ela viu uma flor. Aí disse, irmã, tem uma benção pra você, é grande. Eu vi uma flor na sua frente. Olha, o telefone vibrou. Quando o telefone vibrou, era um político me chamando para fazer a campanha eleitoral dele. E me pagou, eu vou arredondar, me pagou R$40 mil para fazer a campanha. Eu dei 10% para a igreja, fiquei com 36 mil, separei 50%, meio dos 36. 18 para mim, 18 para Deus. Agora, cadê eu saber fazer a obra de Deus com 18 mil? Deus disse que ia me dar um contrato e era para fazer a obra. E como é que faz a obra? Um crente com 9 meses, a essa altura já 9 meses, eu vou chegar na rua, tu é crente, toma 500.
Tu é crente, toma 200. Eu tinha que esperar Deus dar a direção. Eu abri a Bíblia 5 vezes, uma média de 5 vezes, e saía naquela passagem. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. E paralelo a isso, eu tinha ido numa oração de uma senhora que não tinha água encanada. Eu pedi água e não tinha água para beber. E eu fiquei brigando com Deus. Como é que Deus deixa faltar água na casa da irmã? Eu pensando aqui. Deus, como é que Deus nos crente? Essa mulher é crente, Deus, não tem água. E eu brigando com Deus. Aí eu abro a passagem, fico abrindo e passando. O pastor mandava abrir a passagem, era nessa passagem. Aí eu disse, Senhor, fala comigo, era nessa passagem. E eu abri a Bíblia, do nada era nessa passagem. Aí aquela voz que me mandou, a mesma voz que falou para eu cortar o cabelo, disse, a cada ponto medita. Aí eu tive fome e me deixe comer. Aí pensei, já dei cesta básica. Estava com frio, me vestiste. Eu falei, já dei roupa. Estava preso, me visitaste. Já fui a presídio pregar. Estava doente, me visitaste. Já fui no hospital. Estava com sede, me deste beber. Aí eu disse, água de beber. Aí vi aquela imagem, eu brigando com Deus. Deus, o senhor não bota água na casa da irmã? Aí a voz disse, você não brigou comigo? Pois eu mandei o dinheiro, tu vai agora na casa dela, manda, pede a conta e vai na companhia de água e manda ligar. E aquela voz dentro de mim, tu vai agora, eu mandei o dinheiro do céu, o dinheiro cai do céu, irmão. Eu mandei o dinheiro, tu vai lá na casa da irmã, vai na companhia, pede a conta dela e manda ligar. E era uma terça-feira. Aí eu falei, eita, Deus quer que eu vá naquela casa daquela irmã. Peguei o carro, olha, eu peguei o carro na terça-feira, dirigi mais de 40 quilômetros, era longe. Cheguei lá, bati na porta. Irmã, ela saiu, negra, uma senhora negra, uma rodilha, um paninho, né, rodilha, aqui no ombro. Eu disse, irmã, Deus mandou vir aqui, pedir a conta de água da irmã, para eu ir na Cagés, pagar, e vai religar a conta de água da irmã. Ela disse, Jesus dos crentes. Ela passou o pano na testa, suando. Meu filho, Deus usou um vaso na igreja ontem para dizer que ia enviar um homem de longe para resolver a minha causa e eu ia testemunhar na quarta-feira no culto de 100 horas. Eu cheguei na terça com R$ 1.570, que era o valor das contas. E tá aí a imagem dela com a encanada. Olha aí. Oh, aleluia. Tá vendo aí? Glórias a Deus. Ela com a mangueira, comprei até uma mangueira. Olha a alegria dessa mulher. E aí Deus fez. Ó, veja essas outras imagens. Essa casinha que você tá vendo agora aí. Aí, ó, a casinha de taipa. Essa família. Deus me tocou o coração. Deus disse, vai reforma essa casa. E olha a casa como era e como é. Olha aí as imagens. E essa igrejinha, essa senhora também, mãe Carminha. Eu tava do lado dela. Deus disse que ia levantar a minha igreja antes do inverno, antes da chuva. E eu disse, vale, meu Deus, essa mulher tá bem querendo que eu levante a casa. A igreja. Eu fui saindo, quando eu fui saindo, aquela voz dizia, volta, é você. E eu voltei e disse, pois irmã, chama o pedreiro aí, chama o marceneiro, que eu vou levantar a igreja. Olha aí, a igreja como era e a igreja como é. Olha. E as imagens. Isso com R$ 40 mil que Deus mandou. E o que eu fiz, dividi, tirei o dízimo. Com 18 mil, Deus fez essa obra. E isso aí é para mostrar que Deus fala, Deus manda dinheiro do céu, Deus manda bênção do céu. Manda. Tudo que nós temos cai do céu. Aliás, nada você tem que não vem do céu. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Isso é um pouquinho do meu testemunho. Eu fico muito feliz. Agora nós temos que encerrar aqui, porque eu tenho outros podcasts hoje e, inclusive, vamos tomar um cafezinho, né? Bom, gente, então, olha, muito obrigada, João. Eu vou te deixar tomar um cafezinho, acho que ele tem que usar o banheiro e aí você volta pra gente finalizar. Voltamos com o nosso Anastasia Cast. Uai, mas aonde que foi parar meu convidado? Pastora! E aí, como é que vai? Tudo bom? Ô, meu querido. O jumento das 11 horas atrasou. Mas cadê o João Neto? O João Neto? O João Neto gosta de conversa, mas já conversou muito aqui com a senhora? Ele falou bastante. Falou bastante? Olha, Ele falou de mim? falou. Falou? O que é que ele disse? Falou que você é muito gente boa. É, que eu sou engraçado também, não? Também, que você é um cara da alegria. Pastor, eu sou contador de anedota, contador de história. É, Você quer que eu conte umas piadinhas bestas aqui? pode ficar à vontade, o programa é seu. Vamos contar uma piada de crente? Pode. Bora. Novo convertido, recém-convertido. Menino, né? Chegou, se converteu. Aí chegou pro pastor e disse, pastor, eu pequei. O pastor disse, oxente, grande novidade, todo mundo pega. A Bíblia diz que não tem um justo na terra, não seja Jesus Cristo. Mas, pastor, o pecado foi grave. Me dá O pastor disse, não existe esse negócio de pecado grave. Pecado é pecado. Todo pecado é grave. Mas, pastor, se o senhor quiser, eu conto o pecado. O pastor disse, pois conta o seu pecado. Qual é? Disse, olha, eu joguei na loteria. O pastor disse, é pecado. E eu ganhei. O pastor disse, oxente, e aí? Isso aí eu não sei se eu dou o dízimo para a igreja ou se eu não dou o dízimo. O pastor disse, não cometa o segundo pecado.
O dízimo ele quer, né? Aí não vira pecado. É? Mais uma curtinha? Senhor, Mais uma curtinha? pode contar. Dois doidos conversando. Um doido chegou pro outro e disse, eu sou Jesus. O outro doido disse, tu é o quê? Ele disse, eu sou Jesus. O doido disse, tu é doido. Quem foi que disse que tu é Jesus? Ele disse, foi Deus que disse. O outro doido disse, eu disse isso. Oh, meu Deus. Eu posso te dizer uma coisa? Você parece muito com o João Neto. É, meu gigolô. Eu trabalho, ele gasta meu dinheiro. O gigolô, ele me usa. Eu e João Besouro, coitado de João Besouro. João Besouro é um sofredor. João Besouro é crente, desde que nasceu. É? É o pregador da palavra. João Besouro é engraçado. Por que você não converte também igual o João Besouro? Não, eu já tô melhor. Eu já sou convertido, eu sou... Não, na verdade, antigamente eu falava muita besteira, né? Mas hoje em dia todas as minhas piadas são boas, são piadas santas. Quer mais uma santa lá de Gênesis? Eu quero. Pronto. Adão e Eva lá no paraíso, Deus disse o quê? Não comam da árvore do conhecimento, da fruta, né? Todo mundo disse que era uma maçã, né? Tu vou ter coisa, foi uma maçã? Mas não é não. Sabe por quê? Que a Bíblia diz, Eva tomou e comeu. Qual é a fruta que você toma e come? É o coco. Então devia ser um coco, né? Faz sentido. Não é? Desse jeito você vai ter que ficar. Você não vai poder sair daqui. Não, mas essa é curtinha. Aí Adão foi e pecou. Quando pecou, qual foi o castigo? Trabalhar. Por isso que ele trabalha até hoje. Aí eu fiquei pensando, Adão e Eva, eu acho que eles deviam ser nordestinos, mas não era não. Eu acho que, aliás, errei. Eles deviam ser chinês. Porque o chinês, se ele fosse chinês, ele não tinha comido a fruta, eles tinham comido era a cobra. É verdade. Não é? E aí tava desfrutando do paraíso até hoje. Que até hoje lá na China é cultural comer cobra. Uma fruta e uma cobra, eles comem a cobra. Eu acho, né? Faz sentido, né? Olha, eu te agradeço muito, Zé Modesto, por estar conosco. É gostoso ver que Deus está trabalhando na sua vida. Falando, Deus é bom, Deus é fiel, Deus salva. Você está mais comportado. Muito mais. E eu sou muito grata porque, de verdade, poucas pessoas trazem a alegria do Senhor para a nossa vida. E você é uma delas. Graças a Deus. Isso é bom para você que está nos assistindo, que assistiu a entrevista. Medite em tudo que foi falado, medite em tudo que foi dito, que só vai trazer benefícios para você, para sua vida, né? Verdade. Tá bom? Então, E você está provando que para ser engraçado não precisa falar besteira e falar nada que ofenda a ninguém. E isso é algo maravilhoso. eu vou fazer uma coisa aqui, Deus está me tocando de eu fazer. Eu nunca pensei que eu fosse fazer um negócio desse. Você assistiu a entrevista, não assistiu? Né? Então vamos fazer o seguinte. Se você agora quiser entregar sua vida para Jesus Cristo, como eu entreguei, como a pastora entregou, se você quiser confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, manda aqui, escreva aqui no comentário, eu quero entregar minha vida a Jesus e a partir de hoje quero que Deus escreva o meu nome no livro da vida, quero ganhar a vida eterna, quero Jesus Cristo no meu coração para ser o meu Senhor e meu Salvador. Confesse isso aí através do seu aqui, comentário, que você será uma pessoa salva e ganhará a vida eterna. Eu quero ver quantas pessoas têm a coragem e se chegou o seu momento de você entregar a sua vida para Jesus. Pastora? Porque eu vou falar o seu nome aqui e nós vamos orar com você. Amém. Tá bom? Amém. Pode escrever aí que nós queremos também te presentear com uma Bíblia. Tá bom? Uma Bíbliazinha para que você possa ter aí seu manual de fé e prática, para que você conheça a palavra do Senhor e encontre nela as respostas que você talvez nunca encontrou em outro lugar. Seja um canal para outras vidas. Amém, é Hein? verdade. Meu querido, muito obrigada. Amém, pastor. Só o Senhor pode pagar a sua presença, apesar de que, com certeza, vamos estar com o tempo de mesa, vamos estar juntos. Quero agradecer você pela audiência, quero dizer que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Se você, de alguma maneira, tem algumas perguntas ou sugestão, nós estamos aqui para te ouvir, tá bom? Que você possa nos encontrar no próximo episódio e até lá.